E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta. Eu sou o Daniel Castro, eu estou aqui na República Tcheca e esse é o primeiro vídeo de uma série através da qual eu vou contar para vocês um pouco dos problemas que eu enfrentei desde que eu saí do Brasil e me mudei para a Europa. Como eu disse no início, esse é o primeiro de uma série de vídeos. Se você quer acompanhar os próximos episódios, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações clicando no sininho, já deixa o seu like e um comentário dizendo o que você está achando do conteúdo do canal e sobre esse vídeo. Bem, hoje é 24 de agosto de 2020, fazem exatamente 9 meses que eu cheguei aqui na República Tcheca. Eu embarquei em São Paulo no dia 23 de novembro de 2019 e cheguei aqui no dia seguinte, que foi um domingo, 24 de novembro. Desde o primeiro momento, na chegada no aeroporto, foi tudo super tranquilo, não teve nenhum transtorno, nenhum contratempo. O desembarque na área de cargas, das caixas de transporte da Lilique e do Ramon, foi super tranquilo. A verificação da documentação veterinária deles também não teve nenhum problema. Do controle alfandegário, verificação de visto, tudo ok. Peguei um shuttle, né, um transfer, uma van lá no aeroporto direto para o apartamento que havia sido alugado pela empresa que me convidou para vir para a República Tcheca. Essa empresa alugou esse apartamento por um mês através de um site no mesmo estilo Airbnb, só que é um site chamado Flat.io. E o proprietário do apartamento estava lá me aguardando, né, para me dar as boas-vindas, me recepcionar e me dar algumas orientações a respeito do apartamento, como, por exemplo, o sistema de aquecimento, a calefação, né, do apartamento, porque eu cheguei aqui era início do inverno aproximadamente, então já estava começando a ficar um pouco mais frio. Também me orientou a respeito do funcionamento do aquecimento de água, a respeito do condomínio, descarte de lixo no condomínio, como é que funcionava. Me orientou sobre o transporte público também, sobre as opções de estações de metrô mais próximas, sobre o comércio local, né, alguns mercados e shoppings mais próximos. Me deu uma série de orientações. E um fato curioso que aconteceu é que esse proprietário do apartamento ele havia passado alguns meses no Brasil fazendo um mestrado. E ele tinha ido para o sul, passou um bom tempo no sul, no Rio Grande do Sul, e conhecia bastante coisa a respeito do Rio Grande do Sul, então a gente ficou conversando sobre coisas do sul durante um bom tempo. Isso acabou isso acabou me trazendo aí uma vantagem bem interessante no que diz respeito a aluguel de imóveis aqui, né? Aluguel de apartamento. O fato de eu ter estabelecido um bom contato com ele, um bom relacionamento com ele, fez com que ao fim desse período de aluguel que a empresa havia pago através do site, eu conseguisse estender o aluguel diretamente com ele. Eu fiz um contrato direto com o proprietário e através desse contrato eu não precisei pagar, por exemplo, a comissão de um corretor imobiliário, que geralmente equivale a um mês de aluguel, e também não tive que pagar um depósito de caução, né, que seria a garantia ou seguro, caso eu não pague um mês de aluguel, por exemplo, o último mês de aluguel antes de ir embora, né? Então eles têm esse tipo de caução, né? Um depósito de caução que geralmente equivale a 2 ou 3 meses de aluguel aqui. Então eu acabei estendendo esse contrato de aluguel, né? Fiquei durante alguns meses ali nesse apartamento. Naquele dia eu só deixei as malas, abri as caixas de transporte da Lilique e do Ramon, coloquei água e comida para eles e fui para uma região mais central da cidade para jantar, né? Para conhecer um pouco da cidade e para jantar. Né? Eu fui a um restaurante que me serviu o melhor nhoque que eu já comi na minha vida. Bebi uma cerveja fantástica, a minha primeira cerveja de território tcheco, uma cerveja ótima que eu bebi naquela noite. Depois disso, uma breve caminhada pela margem do rio, atravessando uma ponte ali numa região que já começa a ser uma região do centro histórico. Depois voltei para casa, tomei um banho bem quente e dormi. Né? No dia seguinte, segunda-feira, pela manhã, fui para o escritório, conhecer o escritório, conhecer a empresa. Né? A empresa tem uma infraestrutura e um ambiente de trabalho ótimos. Na copa, uma máquina de café fantástica, com um café digno de um barista. Vários tipos, várias opções de café nessa máquina, na verdade. Uma mesa cheia de pães, frutas, biscoitos, doces e tudo liberado. Essa empresa tinha, no andar superior, tinha videogame, tinha mesa de pebolim, né? Tinha um terraço, um jardim muito bonito também. Geralmente o pessoal fumante ia para esse terraço, mas podia ir para lá depois do almoço
pegar um ar, pegar um sol, porque já era inverno, anoitecia às 4 da tarde, né? Então o pessoal aproveitava bastante a luz do dia, né? O sol do dia. Depois eu fui levado até onde seria o meu local de trabalho, né? A minha mesa. Uma mesa muito boa, muito espaçosa, um computador ótimo, monitores bem grandes, muito de ótima qualidade. Além disso, eu tive uma cota para escolher numa loja online o modelo de fone de ouvido que eu quisesse, pago pela empresa. Eles liberaram lá uma cota, só tive que escolher o modelo, foi entregue depois de uns 3 dias, entregue no escritório mesmo. Resumindo, tudo aquilo que a gente costuma ver nos filmes que falam sobre grandes empresas como Google e Apple, é esse tipo de ambiente de trabalho que tinha lá. Esse escritório ficava em um prédio que fica na mesma avenida, que faz esquina com o apartamento onde eu estava morando. Então, em 8 minutos eu desembarcava na porta do edifício, literalmente na porta do edifício. Eu nunca precisei usar guarda-chuva quando chovia, ou quando estava nevando, também não precisava me preocupar com nada disso. Esse edifício fica num business center, é chamado BB Centrum, Brunlovka Business Center. E essa região tem edifícios, é um conjunto de edifícios corporativos onde grandes empresas de tecnologia têm escritórios, como Microsoft, SAP, HP, Microfocus, Xerox, várias empresas de tecnologia, vários bancos, os maiores bancos aqui da República Tcheca, todos têm escritório, né, toda a parte de TI, né, então é um polo de TI bem forte nesse bairro ali. Por isso que eu acabei ficando hospedado ali, pela proximidade, pela praticidade para ir para o escritório, né. Aquela semana eu não fui todos os dias para o escritório, né, eu tive que, num outro dia eu tive que ir até a Foreign Police, né, a polícia de imigração, me apresentar e comunicar a minha chegada no país, comunicar o endereço onde eu estaria morando e agendar um atendimento no Ministério do Interior, né, onde eu levaria o restante da documentação que a empresa me forneceu. Então, a empresa me forneceu o restante da documentação necessária para levar até o Ministério do Interior para concluir o processo de obtenção da permissão de residência, né? Residence Permit. Fiz a coleta das digitais, né, da biometria, e depois de alguns dias eu já recebi o meu Residence Permit. Na semana seguinte, a empresa promoveu uma festa temática, né, o tema era a máfia italiana, eles fecharam um restaurante italiano para comemorar o final do ano, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer o restante das pessoas que trabalhavam na empresa, principalmente no outro andar, né, com as quais eu não tinha tido muito contato, né. Essa empresa tinha pessoas de 33 países diferentes, né, então foi bem bacana esse momento de confraternização e de troca de conhecimento, de experiências com o pessoal de outros países, outros continentes, outras culturas. Foi bem legal, bem tranquilo. E dando continuidade no mês de dezembro, eu aproveitei para conhecer um pouco mais da cidade, né, comecei a frequentar um clube com piscinas e saunas, que ficava a 2 quarteirões do apartamento onde eu estava morando. Comecei a conhecer alguns bares e restaurantes da cidade, alguns pontos turísticos, como o Castelo, a Charles Bridge, né, que é uma ponte famosíssima, o relógio astronômico. E também comecei a viajar pelo interior do país, fazer viagens de trem pelo interior do país, para conhecer um pouco da história e da cultura do país. Para o Réveillon eu recebi um hóspede brasileiro que ficou lá em casa cerca de 10 dias. É o Rafael, um ex-colega e um grande amigo, lá do Rio Grande do Sul também, mas que hoje mora em Curitiba. Juntos nós fomos para as montanhas no norte do país, próximo da Polônia. A gente foi para lá para esquiar, a gente foi para a Alemanha, de trem, viajando de trem, né, também. A gente ia nadar à noite na piscina externa desse clube, onde mesmo com a água aquecida, era uma água bem fria, e sair dessa piscina com a temperatura do ar negativa era também bem desafiador, né? Então foi um mês aí bem divertido, a gente curtiu bastante aquele mês e a gente não parava em casa nem um dia e todos os finais de semana ele passou 2 finais de semana aqui, né? Então a gente teve a oportunidade de explorar e conhecer bastante a cidade. Foi bem bacana esse período de dezembro. Em janeiro eu me foquei em conhecer um pouco melhor o negócio da empresa, quais tecnologias com as quais eles trabalhavam, qual o tipo de metodologia de trabalho, os processos internos da empresa. Então eu me foquei bastante nisso, né? E ao final do mês de janeiro eu tive a oportunidade de promover o primeiro evento, o primeiro meetup da unidade do The Ministry of Testing que eu fundei aqui em Praga. Ela foi sediada, esse meetup foi sediado no escritório de uma empresa que faz parte do grupo Mastercard. Ela
Essa empresa patrocinou o evento, então foi um evento bem bacana e eu tive a oportunidade de fazer minha primeira palestra em inglês para um grupo de cerca de 40 ou 50 pessoas. Então eu estava completando 2 meses aqui, a minha rotina estava começando a estabilizar, eu estava começando a entrar no ritmo da cidade, né, começando a me acostumar com a cultura, com os hábitos daqui. E finalmente eu sentia que eu estava começando a viver esse sonho de morar na Europa, com uma ótima qualidade de vida e ótimas oportunidades de desenvolvimento profissional. A única coisa que eu tinha que fazer era continuar me dedicando e administrando isso que estava acontecendo na minha vida. E foi aí que eu completei 2 meses morando aqui, numa sexta-feira, dia 24 de janeiro. E na segunda-feira, dia 27, eu recebi um e-mail do CEO da empresa convocando toda a empresa para uma reunião na qual ele faria comunicados para a empresa. Em cerca de meia hora todo mundo estava pelos corredores, pela copa e tomando um café e conversando e especulando o que seria esse comunicado, né? Alguns tentando adivinhar ou imaginando que seria comunicada a fusão entre essa empresa e uma outra empresa do grupo que ficava na Costa Rica ou com outra empresa que ficava em Kuala Lumpur. Então estavam imaginando algumas possibilidades e nesse momento ali de polêmica, de conversas de corredores a respeito disso, eu recebi uma notificação no celular informando que a reunião havia sido antecipada, ela ia acontecer dentro de 5 minutos no andar de cima, num espaço aberto entre os corredores e as mesas de trabalho, num espaço maior. Eu peguei um café e subi para a reunião. Chegando lá, sem muita enrolação, sem muito rodeio, o CEO comunicou que a decisão que havia sido tomada pelos investidores da empresa, que haviam identificado que a empresa não estava sendo lucrativa como eles esperavam, e eles haviam então decidido parar de investir nesse segmento no qual nós trabalhávamos aqui, que era um segmento que promovia a inovação tecnológica e novos produtos, né, para o portfólio da empresa. Então eles decidiram encerrar as atividades dessa parte do grupo, né, dessa empresa do grupo, aqui em Praga. E que nós ficaríamos então até sexta-feira encerrando algumas atividades, né, a grande maioria da equipe até sexta-feira encerraria algumas atividades, e depois seria feita uma rescisão no contrato. Né. Aqui na República Tcheca não existe carteira de trabalho, nem CLT, né, Consolidação de Leis Trabalhistas lá do Brasil. Também não é necessário estabelecer uma empresa, né, se tornar uma pessoa jurídica para fazer um contrato como PJ do Brasil. Aqui é feita uma contratação de autônomo, de prestação de serviços como autônomo. Mas mesmo assim existem alguns direitos trabalhistas, como por exemplo, quando é rescindido o contrato, existe o pagamento de um bônus e esse bônus ele é variável dependendo da duração do contrato. A reunião estava acontecendo nesse espaço aberto, no andar superior, né? Eu não esperei a reunião terminar, eu saí discretamente de fininho, voltei para o meu andar, sentei na frente do meu computador, acessei o LinkedIn e comecei a revisar o meu perfil e atualizar algumas informações. Também atualizei meu currículo e comecei a já entrar em contato com alguns recrutadores aqui de Praga, comecei a me candidatar para algumas vagas e também comecei a procurar algumas oportunidades de trabalho como freelancer, alguns trabalhos temporários. Durante aquela semana eu fiz várias entrevistas, todos os dias eu tinha mais de uma entrevista, algumas por telefone ou Skype, algumas presenciais. E até sexta-feira eu já tinha avançado em alguns processos seletivos e eu fui convidado para, na segunda-feira, fazer a última etapa, a última entrevista de um processo seletivo de uma outra empresa tcheca. E na segunda-feira mesmo eu fui aprovado e eles me convidaram para participar de um projeto no sul da Alemanha. Então na terça-feira pela manhã eu já fui para o sul da Alemanha, passar alguns dias lá, para conhecer o cliente e me contextualizar a respeito do projeto. Conforme eu disse no início do vídeo, eu estou começando a compartilhar com vocês alguns problemas que eu tive aqui na República Tcheca. E demissão geralmente é um problema, né? Demissão não é uma coisa boa que acontece na vida da gente, geralmente não é, quando é involuntária dessa forma. Geralmente é um problema ou pelo menos um transtorno, um contratempo que a gente acaba tendo que lidar, né? Encontrar uma solução de contorno aí, ou uma outra alternativa. Mas nem sempre precisa ser encarado dessa forma. Muitas vezes a demissão é um empurrão que a gente precisa para sair da zona de conforto e colocar em prática alguns planos, alguns sonhos, alguns objetivos que a gente tem, mas que até aquele momento não eram prioridade ou não tinham espaço na nossa rotina. E isso que aconteceu comigo me trouxe aí um período de desconforto, né? Me trouxe aí um sufoco de uma semana, ao longo da qual eu tive que lidar com isso rapidamente, né? Sem
sem perder muito tempo lamentando, mas com foco nos objetivos, né? E com positividade, com serenidade. Tive que lidar com isso em cerca de uma semana. E a grande diferença que eu percebo é que, quando eu estava no Brasil ainda, eu não tinha acesso às mesmas oportunidades de trabalho, às mesmas vagas, porque muitas empresas não estavam dispostas a lidar com todo o processo de visto, de relocation de um funcionário. Muitas empresas não estão dispostas a contratar alguém que vem de fora, que gera aí um processo de contratação mais caro e mais demorado, né, e mais burocrático. Mas uma vez que eu já estava morando aqui, já tinha um Residence Permit, né, eu me tornei um candidato como qualquer outro, né, apto às mesmas vagas como qualquer outro, então eu estava concorrendo num nível de igualdade com outros candidatos aqui da Europa. E o resultado que eu acabei obtendo após uma demissão e um período aí de uma semana de correria em busca de outra oportunidade, foi uma outra oportunidade de trabalho num cargo de gestão de equipe e de projeto que me proporcionou um aumento de 40% na minha remuneração. Então acabou sendo algo positivo. Aí agora você deve estar pensando assim, pronto, acabou o problema, agora, né, está resolvido. Não, aí que você se engana. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como é que essa empresa me deu um golpe. Literalmente, eles me deram um calote e eu tive que envolver um advogado para conseguir resolver esse problema e para conseguir ser pago por um mês de trabalho. Então, se você quer acompanhar o próximo episódio e os próximos problemas que eu tenho para compartilhar com vocês, que aconteceram comigo aqui na República Tcheca, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, deixa o seu like e o seu comentário aí dizendo o que você achou dessa história, se já aconteceu alguma coisa parecida nesse sentido com você, de demissão ou de transtorno aí na sua carreira. Bem, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.